Queridos, nos próximos dias nós vamos falar aqui muito intencionalmente a respeito da temática do ano da nossa igreja. Então nós vamos ter um período de palavra a respeito da oração. Nas próximas semanas nós falaremos sobre isso e mais do que falar sobre isso, nós colocaremos isso em prática. Nós daremos ênfase para esse ministério, que é o Ministério da Intercessão, e eu tenho dito para os meninos da Intercessão, para o Alda, tenho dito, intercessão, os voluntários da intercessão, não é aquele grupo de pessoas que está lá no grupo do WhatsApp. Os voluntários da intercessão somos todos nós. E nós vamos procurar estar mais ativos, nós vamos procurar trabalhar mais ativamente nessa pauta. Nós falaremos sobre isso. E mais do que isso, nós entraremos em momentos de oração, em momentos de intercessão, e nós precisamos que você esteja engajado com isso. Estudos apontam que, um estudo recente, na verdade, aponta que cerca de 90% dos cristãos não têm o hábito de orar diariamente. 90% dos cristãos não têm o hábito de ter um tempo de oração diário. Desses 10% que sobram, 98% afirma que ora de 10 a 15 minutos por dia. Restando um grupo de 2% que diz que ora mais de 15 minutos diariamente. Os cristãos são, historicamente, ou pelo menos nos últimos anos, o povo, a religião, as pessoas que menos têm uma vida de devoção e uma vida de oração. O judeu, ele ora pelo menos 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, eles oram pelo menos 5 vezes ao dia. Os budistas oram 2 vezes ao dia. Os hindus oram 2 vezes ao dia. Toda religião, ela tem essa prática de estar com o seu Deus. Eles que, tirando o judeu, adoram a um Deus morto, eles levam a sério. Eles tratam o seu Deus como se estivesse vivo. E nós que servimos a um Deus vivo, por vezes estamos tratando Deus como se ele estivesse morto. Ah, Mateus, mas eu oro no carro, eu oro na rua, eu oro quando eu estou com um probleminha, eu oro quando eu estou lavando a louça, eu oro quando eu estou varrendo a casa, eu oro quando eu estou fazendo alguma atividade. Beleza, continue orando. Ore em todo tempo, amém. Mas será que Deus é tão pequeno? Será que Deus é tão desimportante? Não sei se tem essa palavra. A ponto de que você não pode tirar diariamente um tempo para ficar a sós com Ele. Experimenta ficar um tempo, sem tirar um tempo para ficar a sós com a sua esposa, quem é casado. Experimenta não tirar um tempo para ficar num jantar romântico com a sua namorada, quem namora. Seu namoro acabou. E muitas das vezes é assim que nós tratamos Deus. Nós estamos como se estivéssemos uma conversa com Deus no WhatsApp. Olhe lá, né? A gente vai trocando uma ideia de vez em quando durante o dia e vai passando a nossa vida. E nós não temos um tempo de qualidade, um tempo intencional, onde está só eu e Deus. Ok? Ore todos os dias em todos os lugares. Mas não perca o senso de responsabilidade de ter um tempo só com Deus. O nosso maior problema não é orar mal. O nosso maior problema é não orar. O nosso maior problema não é quando a gente dobra o joelho e não consegue falar nada. O nosso problema é quando a gente não dobra o joelho. O nosso problema não é quando as palavras não vêm ou quando você sente o céu travado. O problema é quando você simplesmente não aparece ali.
O problema não é quando você dobra o joelho e o sono bate. Porque quando o sono bate, há quem diga que a gente está dormindo no colo do pai. Pior é quando você nem aparece para ficar no colo do pai. Nós precisamos levar a sério a nossa vida de oração. E para falarmos disso rapidamente, eu quero ler um texto com você em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, para nós tratarmos a respeito disso introdutoriamente nessa noite. E ao longo das próximas semanas, nós vamos tratando com mais profundidade a respeito desse assunto. Ok? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Diz assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha o que diz a primeira parte. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Meu irmão, Deus escolheu uma forma de se relacionar conosco. Deus escolheu uma forma de se relacionar com a humanidade. Deus é um Deus relacional e Ele escolheu uma forma de conversar com a gente. E a forma que Deus escolheu para lidar conosco, para falar conosco, para comunicar conosco, é através da oração. Deus escolheu uma forma de mover o mundo. Deus escolheu uma forma de que as coisas acontecessem. Por que eu preciso orar se Deus sabe de todas as coisas? Porque Ele quis orar, que você orasse, ponto. Deus definiu uma forma que move o mundo. E qual é a forma que move o mundo? É a partir da nossa oração. Desde o princípio, desde os primeiros dias, desde Adão, Deus se relacionava com Adão. Ao virar do dia, Deus descia até Adão, e ali eles tinham um momento de oração, um momento de comunhão, um momento de relacionamento. Adão vai embora, vem as próximas gerações, vem as próximas descendências, vem Noé vivendo uma vida de oração, vem Abraão se relacionando com Deus em oração, vem Isaac, que quando foi escolher a esposa, o que ele fez primeiro? Orou. É por isso que você escolhe esse tralha e se decepciona. Isaac orou, disse: Senhor, o servo orou, né? Disse: Senhor, eu quero uma esposa para o meu senhor, e eu quero assim, e ela vai fazer isso. E aconteceu. Ele conheceu a pessoa de caráter. E aí não é o loirinho de olho azul, ou não é a menina perfeita, mas era alguém que tinha um coração segundo aquilo que ele esperava. Alguém que tinha uma integridade no nível que ele esperava. E Deus respondeu a sua oração. E Deus lhe presenteou com um casamento. Isaac orou, Jacó orou, Moisés orava. Gente, Moisés, ele subia um monte e ficava 40 dias orando. Parece que é muito simples, é 40 dias, gente. É 1 mês e 10 dias, em cima de um monte, orando. Moisés montava tendas para falar com Deus, sozinho, montava tenda, mas ele não deixava de ter uma tenda onde ele pudesse orar. Moisés orou, Davi é um homem de oração. E nós passamos pelos profetas maiores, pelos profetas menores, nós chegamos a Jesus e nós vemos o Filho de Deus. O homem, aquele que foi enviado, o homem extraordinário, o Salvador do mundo, vivendo uma vida de joelhos. Orou no deserto, orou para escolher os 12, orou para realizar as maravilhas que ele realizava, orou no Getsemane, orou na cruz. Em todos os momentos Jesus estava orando. Vivia uma vida de oração. Paulo vem depois de Jesus, a igreja primitiva vem depois de Jesus, vivendo uma vida de oração. E Jesus, ele mesmo sendo Deus, não negligenciou a sua vida de oração, mas também deixou uma ordem: nós precisamos orar. Jesus não disse em Mateus capítulo 6, se orardes. Jesus disse, quando orardes. Vocês precisam viver uma vida
de oração. Quando eu não oro, eu estou indo contra tudo aquilo que a Bíblia ensinou de Gênesis a Apocalipse. Eu estou indo contra os mandamentos do Senhor. Eu estou indo contra os ensinamentos das figuras mais importantes das Escrituras, inclusive o nosso próprio Cristo. Como que eu posso dizer que eu sou um seguidor de Cristo se eu não oro como Cristo orava? A Bíblia nunca deixou a oração como uma opção. Se der um tempinho na minha agenda, eu oro. Se sobrar uma margenzinha, eu oro. Não. Orar é como respirar, é uma necessidade. É como ficar um dia todo sem comer, é uma necessidade. Orar precisa ser como você sair de casa sem escovar os dentes. Já fez isso? Onde tem um house? Alguém já fez isso? Você se sente incomodado, você se sente ruim, porque você está habitualmente praticando aquilo todos os dias. Você precisa escovar o dente, senão você se sente ruim. Isso precisa ser o nosso coração diante da oração. A gente precisa olhar para nós e dizer: meu Deus, eu não orei hoje. A nossa vida precisa ter um hábito de orar. Quando eu não oro, eu estou descumprindo um mandamento, eu estou descumprindo uma ordenança bíblica. Quando eu não oro, eu estou pecando contra o Senhor. A gente pensa que pecado é apenas aquilo que a gente fala ao longo da história. Pecado é fornicação, pecado é adultério, pecado é isso, pecado é aquilo, pecado é mentir, pecado é falar palavras torpes, pecado. Mas não orar também está enquadrado como um pecado contra as Escrituras, contra os ensinamentos da palavra de Deus. E por que não orar se torna um pecado para mim? Por que não orar é algo tão negativo assim para mim? A primeira coisa que eu posso falar para você é que a nossa vida espiritual é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Você já tentou fazer isso no shopping? Alguém já tentou fazer isso? É meu sonho, mas eu nunca tive coragem. Tem uma mão levantada ali. A escada rolante está descendo e você vai subindo assim. Desejo. Isso é a nossa vida espiritual. Existe uma gravidade que está o tempo todo nos puxando para baixo. Existe uma força gravitacional que está todo o tempo nos empurrando para baixo. Existe uma guerra contra a nossa natureza. Não é verdade, gente? Existe um ladinho do Mateus que está sempre tentando prevalecer aquilo que Deus quer que o Mateus seja. E nós estamos nessa constante guerra que Paulo vai nos ensinar em Gálatas, que é a guerra contra o espírito, contra a carne. E deixa eu lhe falar um negócio: a falta de oração é a mãe vil de todo pecado. Porque quando eu não oro, eu estou dando a oportunidade da minha carne prevalecer diante do Espírito. A falta de oração, ela abre as portas para todos os pecados. Eu me torno vulnerável a todos os pecados. E só tem uma forma de nós vencermos a carne. Só uma. Só existe uma estratégia para vencer essa natureza que está brigando comigo todo o tempo. Só uma. A única forma que eu mortifico a minha carne é através do Espírito. E o Espírito só vai manifestar isso através da oração. Jesus, a palavra de Deus diz, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto. Talvez você saiba muito, teu espírito está pronto. Você lê, você estuda, você sabe o que é pecado, você sabe o que não é pecado. O teu espírito está pronto. Você entende das coisas. Eu venho no Uni há 52 anos. Eu estou pronto para encarar tudo, eu sei tudo. O espírito está pronto, beleza. Mas Jesus alerta: a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a sua carne está exposta. Só tem uma forma de eu vencer essa carne: através da oração. Disse o Mateus? Não, disse Jesus. Orem, porque vocês sabem muito, mas se vocês não orar, vocês vão cair
em tentação. Não é sobre o que você sabe, mas é sobre quanto você está entregando no altar da oração que vai te fazer vencer as tentações. Paulo disse a Romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a carne, as obras, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Só tem uma forma de eu mortificar minha carne, a minha natureza, é através da oração. Martinho Lutero vai dizer uma frase que me impacta muito. Ele diz assim: se eu não orar um dia, Deus irá perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. E se eu não orar 3 dias, todos irão perceber. Quem olhar para mim vai saber que eu não estou vivendo uma vida de oração. Por quê? Porque a minha carne está prevalecendo sobre o meu espírito. John Bunyan vai dizer: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Só existe uma forma de nós mortificarmos a carne, é através da oração. Quando eu não oro, eu me torno a minha pior versão. Quando eu não oro, eu me torno a minha pior versão de filho. Quando eu não oro, eu me torno a minha pior versão de marido. Quando eu não oro, eu me torno a minha pior versão de membro, de jovem, de cristão. Quando eu não oro, eu torno-me a pior versão de aluno da faculdade. Cara que tira as piores notas na faculdade. Quando eu não oro, eu me torno a pior versão do meu trabalho, o mais preguiçoso daquele setor, o mais contendeiro daquela área. Quando eu não oro, eu me torno a minha pior versão. Eu não consigo ser bom, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer sem oração, porque apenas com oração eu tenho a graça de Deus para fazer isso. Além de me tornar a minha pior versão, quando eu não oro, eu passo a tolerar coisas que antes eu não tolerava com facilidade. Para de orar para ver se você não começa a falar uns palavrão e já não sente mais aquele sentimento, aquela amargura. Você para de orar, você começa a transar com a namorada, com o namorado, e vem para o encontro e está tudo certo. Você para de orar, você começa a andar com pessoas que estão defasando a tua imagem de cristão na faculdade, e você não sente mais o peso daquilo. Você para de orar, você se torna insensível ao pecado, e coisas que antes você diria, não, jamais, agora está lá você no meio, está lá você fazendo, e você nem está se dando conta, mas é porque você se afastou, nós nos afastamos da nossa vida de oração. Agora, quando eu oro, a oração, ela é um golpe no meu ego. Quando eu oro, a oração é um golpe na minha natureza caída. A oração é como a experiência do profeta que desceu até a casa do oleiro. Ele desceu lá. E ele não desceu lá e viu o oleiro fazendo um vaso maior, mais bonito, mais pomposo. Não! Ele desceu lá, ele viu o oleiro quebrando o vaso e dizendo, eu vou desconstruindo, eu vou tirando aquilo que precisa ser tirado, para que possa aí sim nascer um vaso novo. A oração não é o lugar da construção, a oração é o lugar da desconstrução. Cada vez que eu oro, o Espírito de Deus está me desconstruindo, o Espírito de Deus está me quebrando, o Espírito de Deus está tirando algo de mim. Cada vez que eu oro, Deus tira algo meu e coloca algo dele. Isso é a oração, a mortificação da minha carne. Meu irmão, não tem como orar e não se tornar sensível
Não tem como orar e você não se tornar alguém que os olhos brilham ao falar de Jesus. Não tem como orar e você não ter uma alegria de estar na igreja, de estar cantando, de ser vibrante, de ser adorador. Não tem como orar e não sentir Jesus. Quando eu oro, eu sinto Jesus, eu me torno sensível a Jesus, eu me torno parecido com Jesus. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 13. Observando a coragem de Pedro e João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Quando as autoridades daquela cidade olharam para aqueles homens, eles identificaram, são simples e são iletrados, mas eles identificaram outra coisa: esses homens estiveram com Jesus. É notório, o semblante muda. O pastor Subirá sempre conta uma história de que quando ele tinha os seus filhos pequenos em casa ainda, os seus filhos deixavam para fazer os pedidos depois que o pai e a mãe saíam do quarto da oração. Quando eles viam que o pai estava saindo da oração, lá iam os pequenos: papai, eu queria isso, eu queria aquilo, porque eles sabiam que o pai estava mais sensível. A oração deixa a gente quebrantado. A oração deixa a gente perceptível. Nós precisamos levar a sério isso. Talvez você está lidando com esse pecado ainda. Talvez você está lidando com esses pecados de estimação. Talvez você está lidando com a sua natureza. Talvez você está lidando com isso e você diz: meu Deus, será que eu nunca vou me desvencilhar disso? Talvez seja porque você nunca dobrou o joelho e disse: eu vou ficar aqui até que Deus arranque tudo isso de mim. Você está lidando com os mesmos pecados, porque talvez você ainda não teve a intencionalidade de dizer: eu vou para o secreto, eu vou deixar Deus me desconstruir, eu vou deixar Deus me acabar comigo e fazer de novo, eu vou mortificar a minha carne. Meu irmão, se para quem ora já é difícil, quem dirá para quem não ora? Se para quem ora, vem à igreja, está em oração, está jejuando, já é uma guerra terrível, é uma tentação terrível. Imagina se nós não orarmos. Nós não vamos cair, nós já caímos. Charles Spurgeon vai dizer uma frase que marca muito meu coração. Ele diz assim: se formos fracos na oração, seremos fracos em tudo. Se formos fracos na oração, seremos fracos na tentação. Se formos fracos na oração, seremos fracos na depressão. Se formos fracos na oração, seremos fracos contra a ansiedade. Se formos fracos na oração, seremos fracos na nossa adoração. Se formos fracos na nossa oração, seremos fracos em tudo. Não tem como viver um cristianismo santo e puro sem estar de joelhos. E essa insensibilidade nos leva a um segundo pensamento. Essa dureza de coração, essa justiça própria, essa resistência da nossa carne, também, consequentemente, nos faz nos afastarmos da voz e do propósito de Deus para os nossos corações. Quando estamos enrijecidos, quando nosso coração está duro, porque não oramos, porque não mortificamos a carne, porque não temos nos dedicado à oração como deveríamos, logo nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor e ouvir os propósitos de Deus. Com isso, nos afastamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós oramos, nós nos tornamos sensíveis, audíveis à voz do Espírito Santo. Quando nós oramos, o nosso coração entende e caminha nos propósitos de Deus. Mas quando eu não oro, eu me afasto daquilo que Deus tem para a minha vida. Veja bem, sabe quando foi que Saul caiu? Saul caiu quando ele parou de ouvir a Deus. Você já leu 2 Samuel? 1 Samuel 28:6 diz assim, escuta bem. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Lá na frente,
Então disse Saul aos seus servos: buscai uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que eu vá até ela e a consulte. Gente, quantas coisas extraordinárias que Saul iria viver. Ele estava com o reino na mão, palácio, coroa, pá, vivendo uma vida de rei, vivendo uma vida de filho que mora na casa do pai e da mãe, comida na mesa, roupa lavada, e melhor, rico, do bom e do melhor. Autoridade, mandava, desmandava, tirava, colocava, tinha tudo na sua mão, e ele perdeu tudo, porque ele não ouviu a Deus. Você lembra de Sansão? Sansão tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser um homem extraordinário, tinha tudo para ser um grande líder, um grande juiz, um homem que iria fazer coisas extraordinárias em Deus, mas não viveu nada do que Deus, ou muito longe do que Deus havia planejado para a vida dele, porque ele parou de ouvir a Deus. No último dia da sua vida, ele matou 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Ao longo de toda a sua jornada de juiz, ele matou 4.000 pessoas. Mas se você olhar os juízes perto dele, você vai ver que Gideão matou mais de 100.000 pessoas. Você vai ver que outros juízes mataram 10.000 pessoas. Talvez do rol de juízes de Israel, Sansão era o mais preparado, era o cara que tinha a habilidade mais extraordinária. Nenhum deles tinha a força que Sansão tinha, nenhum deles tinha o que Sansão tinha, nenhum deles carregava o que Sansão carregava. Mas mesmo na fraqueza, mesmo na simplicidade, mesmo não tendo o que Sansão tinha, viveram muito mais do que Sansão viveu. Tudo isso porque Sansão recusou-se a ouvir a voz de Deus. Quando eu não oro, eu estou me afastando dos propósitos de Deus para a minha vida. Meu irmão, o diabo não está preocupado com a faculdade que você se inscreveu. E nem com os diplomas que você conseguiu. O diabo não fica preocupado quando você compra isso ou vende aquilo. O diabo não fica preocupado quando você faz isso, viaja ou qualquer coisa do tipo. Quando você casa, não. Mas quando você dobra o joelho no chão, pode ter certeza que você está deixando o diabo preocupado, porque quando ele vê você de joelho dobrado, ele está vendo você se aproximando da vontade de Deus para a sua vida. Ele está vendo que você está caminhando para os propósitos de Deus para a sua vida. Será mesmo? Vou falar igual o pastor Aguiar aqui. É sério mesmo que você acha que tudo que Deus tem para você é um cultinho, é uma vidinha? É sério mesmo que tudo que Deus tem para você é um casamento, 2 filhos e um cachorro? É sério mesmo que tudo que Deus tem para você é isso? Vem para o trabalho, volta para casa, vem para o Uniced. Quando dá, vem no domingo, vive a sua vida, descansa no final de semana e trabalha na corrida dos ratos. É sério mesmo? Ah, você sabe o que Deus falou a teu respeito. Você sabe das coisas que você carrega. Você sabe daquilo que Deus prometeu, não só para você, mas para nós como igreja. Deus prometeu coisas extraordinárias. O livro de Atos é um dos livros que não tem fim, porque nós somos a continuidade disso. Mas nós estamos vivendo muito aquém dos propósitos de Deus, porque talvez não estamos caminhando perto de Deus. E quando eu não caminho perto de Deus, eu não ouço a voz de Deus, eu não caminho onde Deus quer que eu caminhe. E eu te pergunto, quantas pessoas você já poderia ter salvo naquela faculdade se você estivesse de joelhos? Você já poderia ter ganhado a tua família inteira, mas talvez você até hoje não fez uma campanha de oração pela sua família. Você já poderia ter levantado 50 paralíticos. Nós já poderíamos estar vivendo como igreja outros níveis. Mas talvez nós não estamos vivendo ainda. Porque os nossos joelhos não estão alcançando o chão. Nós não estamos ouvindo o que Deus está gritando da eternidade.
Ele está dizendo: o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você são coisas incríveis que eu quero fazer a partir de você como igreja. Eu disponibilizei os dons, eu disponibilizei a chamada. Talvez você não vai para o mundo todo, talvez você não vai pregar na África, talvez você não vai para a Europa, talvez você não vai ser famoso, ser conhecido, mas aonde você está, o reino de Deus vai ser estabelecido, a vontade de Deus precisa ser estabelecida. Deus está dizendo: eu tenho muito mais para você, mas eu preciso acessar o seu ouvido, o seu coração. Quando eu não oro, eu estou distante da vontade de Deus. E eu termino dizendo: quando eu não oro, eu estou orando. Quando eu não oro, eu estou orando. Meu irmão, não tem escolha. Ou você ora a Deus, ou você está orando a outros deuses. Não, eu estou sem orar. Não, você está orando, só não está orando para o Deus certo. Quando nós não temos um compromisso com a oração, nós estamos orando, mas orando ao Deus errado. Quer ver? Escute. Quando o povo de Israel estava no deserto, Moisés subiu para orar, o povo ficou lá embaixo, o povo parou de orar a Deus. O que aconteceu? Apareceu um bezerro de ouro. Eu sempre estou orando. Mas ora, eu estou orando a Deus. Ora, eu estou orando a deuses, se o meu coração não está em Deus. O nosso coração está sempre criando um Deus diferente. E aí eu posso dizer N situações para você nessa noite e a gente encerra. Mateus, eu não oro porque eu trabalho muito. Aí está o seu Deus. Mateus, eu não oro porque eu estou ocupado. Estou ocupado falando e dando atenção para minha namorada, para o meu namorado. Aí está o seu Deus. Mateus, eu não oro porque eu tenho muitas atividades na igreja. Eu lidero o PG, eu lidero o departamento, eu ajudo aqui, eu ajudo ali. E Deus está dizendo: aí está o seu Deus. Mas é na igreja. Também pode ser uma idolatria. Mateus, eu não oro porque eu preciso descansar. Aí está o seu Deus. Mateus, eu não oro porque eu passo horas no celular. Aí está o seu Deus. Netflix, Max, qualquer stream. WhatsApp, Instagram, Facebook, Orkut, seja o que você usa. Só vai servir para uma coisa, diria John Piper, para no dia da eternidade dizer que a falta de oração nunca foi falta de tempo. Gente, se nós usássemos o tempo que nós disponibilizamos para essas coisas a uma vida de oração, nós estaremos cheios de Paulo, Pedro e apóstolos aqui dentro. Isso tem roubado o meu coração. E aqui eu abro um confessionário público. O meu coração está se dobrando a outros deuses. A minha falta de oração está revelando que Deus não tem sido suficiente para mim. E eu preciso alinhar o meu coração para viver essa vida de oração. O que eu faço agora, Mateus? 2 coisas. Se não orar é pecado, primeiro, você precisa de arrependimento. Eu preciso hoje me arrepender de não orar. Eu preciso hoje confessar a Deus, dizendo: Senhor, eu estou em pecado. Porque eu não orei hoje, ou não orei essa semana, ou não tenho dedicado a minha vida como deveria à oração. Segundo, metanoia, mudança de mente. Decida viver uma vida diferente a partir de hoje. Decida viver uma vida de joelhos. Muda a tua mente. Não é fácil, gente, não é. Gente, não é fácil. Vigília de oração, Alda, 1h da manhã, numa sexta-feira. Depois de uma semana corrida, eu não quero. Não quero não, eu quero ir para casa, gente. Chegar em casa, depois de tantas atividades, 10h da noite, ter que dobrar o meu joelho para orar. Eu não quero. Tudo que eu quero é um Netflix, uma pizza
pizza com borda de chocolate. Eu não quero isso. Sair do sábado à noite e subir um monte, ou dobrar o joelho na igreja e passar a madrugada orando. Eu não quero isso. Não quero. Pô, tem coisa melhor para fazer. Isso é o que a minha carne está dizendo. Eu não oro porque minha carne quer. Eu oro porque eu sei quem é Deus. Eu sei de quem eu preciso. Eu sei que só vai fazer sentido os propósitos de Deus na minha vida se eu estiver com Ele. É por isso que eu oro. Decida orar. Não vai ter vontade de ficar de boa, mas o Senhor está dizendo: eu estou te convidando para subir o nível e experimentar coisas novas, coisas grandes, experiências impactantes. Tenha a visão do topo da montanha. Às vezes a gente olha como se estivesse embaixo da montanha. Meu Deus, como é difícil orar. Pare de orar assim, olhar assim. Olhe lá de cima. Quando o teu coração disser: eu não quero orar, lembre-se o quanto é bom o topo da montanha. Lembre-se o quanto a vista lá de cima é bonita. Lembre-se o quanto é bom sentir Deus. Lembre-se o quanto é importante ouvir Deus. Eu não estou com vontade de orar, estou olhando a montanha, mas eu me lembro que lá em cima tudo faz sentido. Lá em cima aquela brisa suave acalenta o meu coração. Lá em cima o meu espírito é renovado. Quando o meu joelho está no chão e eu sinto Jesus, eu saio flutuando, eu saio alegre. Os meus pecados ficam ali, a minha ansiedade fica ali, as minhas fraquezas ficam ali, e eu saio carregando Jesus dentro de mim, vida dentro de mim. Eu te convido a este lugar